E estamos falando nossa última palavra do mês de abril sobre sonhos. A pastora Lúcia começou falando sobre sonhos, depois na outra semana foi o pastor Rubinho, depois semana passada fui eu, e agora sou eu de novo. Fazer o quê? O título da minha palavra é Lá vem o sonhador. Fala comigo, lá vem o sonhador. Você mantenha o dedo no livro, no Gênesis 6, mas vai um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 37, versículo 19, que está exatamente esta frase: quando os irmãos de José o viram de longe, eles falaram, lá vem o sonhador. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre sonhadores. Eles estavam, na verdade, falando de forma irônica. Lá vem o sonhador, como aquele diz que, lá vem aquele tonto. Mas, na verdade, mal eles sabiam que eles estavam falando a pura verdade, a pura realidade. Porque José foi o sonhador, e José foi aquele que foi mais longe na sua casa. Veja o versículo 19, vamos ler juntos. Dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador. É só isso. Profundo. Lá vem o sonhador, olha lá o sonhador. Eles pensavam que estavam ofendendo, que estavam zombando, mas na verdade eles estavam reafirmando o propósito de Deus na vida de José, porque ele de fato foi um sonhador. De fato, através dos sonhos, José foi lembrado no cárcere. Através dos sonhos, José teve uma visão do que aconteceria no futuro com ele e sua família. Através dos sonhos, José foi liberto por causa de um sonho. Não dele, de Faraó. E finalmente, José, através dos sonhos, se tornou o governador do Egito. Mas eu não vou pregar sobre José, porque nós já falamos bastante sobre José. Hoje eu quero falar sobre um outro sonhador que recebeu um sonho de Deus, que está em Gênesis capítulo 6, e fala sobre Noé. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 deste capítulo 6. Gênesis 6, 5 e 6. Digam glória a Deus. Ei, que coisa boa. Se prepare. O Senhor viu que a perversidade tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E isso lhe cortou o coração. A terra, versículo 12 agora, estava corrompida. Quando Deus formou o homem no Éden, com Adão e Eva, ele tinha um ideal, uma visão, um desejo, e colocou características no homem, na mulher, para que esse desejo fosse cumprido. Entretanto, já no Éden as coisas começaram a dar errada. Você sabe muito bem que Eva olhou a fruta, desejou a fruta e comeu a fruta que Deus tinha proibido que eles comessem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu ao seu marido, e os dois falharam, pecaram contra Deus. Passou um tempo, um dos filhos foi trazer uma oferta, Abel, e Caim não gostou da atitude, porque Deus não recebeu sua oferta. Ao invés de ele corrigir sua vida, ele foi lá e mata o seu irmão. O tempo foi passando e Deus percebeu que aquele projeto original
tinha sido desvirtuado, não por causa de Deus, mas por causa dos homens. Muita gente hoje fala assim, mas onde está Deus com esse monte de guerra? Deus não manda ninguém guerrear não, velho. Quem guerreia em nome de Deus, porque não é Deus verdadeiro. Porque Deus manda a gente ficar tranquilo. Mas essas guerreadas lá no Ocidente, pastor, e tal. Você estuda direito para você saber que não é Deus o originário de coisas erradas. Deus nunca origina o pecado. Deus nunca origina o mal. E ele então disse assim, o projeto que eu fiz não deu certo por causa do coração do homem que é inclinado para o mal. E aí então Deus falou, vou precisar tomar uma atitude. E ele disse, vou precisar de alguém para realizar esse meu sonho. E Deus procurou na terra uma pessoa, no capítulo 6, versículo 8 e 9, fala a descrição desta pessoa, e o nome dela, mantenha aberto aí. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé foi capaz de preencher os requisitos para receber uma incumbência de Deus muito difícil. Qual era a incumbência? Você já vai saber. Todo mundo já sabe, né? Noé, lembra? Aquele que construiu a arca, isso mesmo. Mas Deus precisou de algumas qualificações. E aqui, no primeiro aspecto que eu quero falar, quem Deus busca para realizar seus sonhos? Por que é que ele buscou Noé? Porque ele achou em Noé algumas características muito importantes. Primeiro, achou graça diante de Deus. Será que Noé era um palhaço, pastor Marco, que contava piada? Será que é isso? Será que Noé era um homem que fazia stand-up? Não. Achou graça diante de Deus, achou benevolência da parte de Deus. Deus achou graça na vida dele, benevolência, bondade. Deus olhou para ele com os olhos que o agradavam. Primeira coisa que foi que ele achou graça diante de Deus. E no versículo que se segue, no 8 e 9, falam que havia 3 coisas que Noé tinha, que eu acho que é importante que você e eu tenhamos para ter os sonhos de Deus e fazer bem os sonhos de Deus. Estão comigo, gente? Primeira coisa é que ele era justo. Noé era justo. Noé era íntegro. E Noé andava com Deus. 3 coisas que fez com que Deus confiasse o suficiente em Noé para propor um projeto muito estranho. Quando a pessoa não tem qualificações de caráter, fica difícil Deus contar com essa pessoa. Deus não vai confiar um segredo, um projeto para um banana, para um Roy Corda, para um que fala, mas não faz. Deus olhou e viu Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Então Noé era justo. O que é uma pessoa justa? É que não pende para nenhum lado. Ele é isento, ele é reto. E a Bíblia fala que era o único homem justo. Uau! Como Deus percebe as coisas. Era o único homem justo na terra, o texto fala. Será que Deus, olhando para São Paulo, ele olha para você e ele pensa o quê? Aqui nós estamos internacional, agora tem gente também de Carapicuíba, de Santo André, e adjacências, de Embu. Eu já estou me sentindo um pastor internacional. Será que ele olha para a sua cidade, para a sua família, para o seu trabalho e fala assim, tem um justo nessa empresa? Tem alguém que eu possa confiar que não vai ser uma pessoa que pende conforme a necessidade? Nós, irmãos,
Quem lê revista, quem assiste jornal, está uma fase, ninguém acredita mais em ninguém. Rolaiada, cada semana uma coisa. Se você ler a revista Veja essa semana, a capa já é o Lula. Agora ele também está metido no rolo. Meu Pai Celeste, será que Deus olha para o Brasil? Tem alguém justo no Brasil? O que você acha? Tem muita gente justa no Brasil. Não está no poder, mas está justo. Está mais embaixo. Tem muita gente transformada aqui no Brasil. É ou não é? Você pode dizer que você é transformada? Vocês que vieram no encontro estão zeradas hoje, hein? Hoje é um bom dia de fazer essa pergunta para vocês, né? Hoje vocês estão cuspindo fogo. Aleluia! Outra coisa que Noé era, ele era íntegro. E a palavra íntegro é uma palavra bonita, sofisticada, mas eu vou traduzi-la para você. Que agia com correção, que não tinha nenhuma falha. Ele era um exemplo. A palavra íntegro significa que não falta nada naquela pessoa, na área de caráter. Ele não tem falta de caráter, ele tem sobra de caráter. Como é gostoso você conviver com gente íntegra. Como eu gosto de conviver com gente íntegra nesta igreja. Você pode comprar pão, irmão? Posso, pastor, eu vou lá. Está aqui o dinheiro, aí ele traz todos os centavos, tudo direitinho. Está aqui, pastor, o pão. Está aqui, pastor, o senhor precisa fazer isso. É gente transformada, gente que não quer dar uma desperto. É gente que teve o seu coração transformado por Deus. Noé era essa pessoa. Terceira coisa que Noé era, que chamou a atenção de Deus, ele andava com Deus. Pastor, mas que situação, que frase é essa? Como que Noé andava com Deus? Acaso Deus é alguém que dá para a gente andar? O que significa essa palavra? Tinha intimidade com Deus. Deus conhece quem tem intimidade com Ele, aleluia. Deus conhece quem está de madrugada orando, quem está de noite orando, quem dobra os seus joelhos, quem clama, quem derrama lágrimas. Deus distingue estas pessoas, Ele distingue estas pessoas das demais. Ele conhecia Noé, porque Noé tinha intimidade com Ele. Claro, se você tem pessoa que você conhece e é íntima, para quem você vai pedir uma coisa difícil e importante? Para esta pessoa, porque você sabe que ela não vai furar. Para você sabe que ela não vai dar para trás. E foi assim. Porque o que Deus pediu para Noé era absurdo, você já vai saber já. Então Deus viu em Noé, e Deus achou graça em Noé, achou graça em Abraão, porque deu um sonho para ele, achou graça em Gideão, porque o desafiou para levantar e trazer vitória sobre a sua nação, numa crise enorme contra os amalequitas. Deus também viu em José um moço diferenciado, e deu para ele um sonho muito difícil, e José foi até o fim. Deus também chamou Paulo, no Novo Testamento, e fez cair do cavalo, do jegue, ou do camelo, a Bíblia não fala o que era, mas ele caiu, podemos dizer do burro. Caiu e Deus o falou com ele ficou 3 dias ali, cego, recebeu uma palavra profética de Ananias, recupera a sua vista, porque você vai ver como para você vai ser importante sofrer em nome do Senhor. E Deus o levantou. Assim foi com Pedro. Pedro também, que era aquele atrapalhado, impulsivo, mas no primeiro discurso, na primeira palavra, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda, 5.000 pessoas se converteram. Logo, ele não conseguia curar tanta gente, a sua sombra curava as pessoas. Uau, que tremendo. Pessoas que Deus achou que fossem capazes de receber um sonho maior do que eles. Talvez José não queria dominar sobre ninguém, talvez Paulo não queria pregar para os gentios, não queria ser o apóstolo dos gentios, mas na verdade, quando recebe uma incumbência de Deus, eles sabiam que era algo sério. Quando você recebe uma incumbência de Deus, um sonho de Deus, se prepare, porque a sua vida vai mudar. E vai mudar para melhor.
Porque quando Deus te dá um sonho, Ele não fica devendo nada para você. Ele vai te superabundar de bênçãos, de finanças e de graças. De fato, a palavra de Deus diz assim: aquele que abrir mão das suas famílias, de bens, não receberá nesta vida 100 vezes mais e na outra vida eterna. Então fica tranquilo, quando Deus te chama, não fica pensando o que eu vou perder. Você fala: Senhor, eu não sei quando, nem sei como, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Você crê nisso? Segunda coisa que eu quero falar, que Deus compartilhou com pessoas que tinham intimidade. Deus falou do seu projeto com Noé. Noé, Gênesis 6,13, eu vou destruir a terra. Quando você tem intimidade com Deus, quando você anda na presença de Deus, você sempre sabe mais do que os outros. Você sempre tem segredos de Deus. Deus disse para Noé: eu vou destruir a terra. No versículo 17 ele fala: trarei um dilúvio para destruir toda criatura que tem fôlego. Ninguém sabia disso. Em todo aquele milhares e milhares de pessoas, só quem andava com Deus. E o nome dele era Noé. Vale a pena andar com Deus. O que você acha? A Bíblia fala que Deus conta os segredos através do Espírito Santo ao nosso espírito. As profundezas de Deus que ninguém sabe, mas quem anda com Deus sabe. Uau, que tremendo isso. O propósito para toda a humanidade se perdeu, porque a perversidade das pessoas fizeram com que o homem se inclinasse para o mal. Sempre, a Bíblia fala, sempre e somente o mal. Pensavam, agiam, maquinavam, imaginavam o mal. Fugiu do propósito de Deus. Deus não criou o homem para ser maldoso, maligno. E ele disse só para Noé: vem cá, vou destruir a terra. Não era isso que eu quis criar. Eles fugiram do meu propósito. E eu vou te usar. A Bíblia usa o termo Deus se arrependeu. Pastor Marco, mas Deus não é Deus que sabe tudo, como é que ele se arrepende? Se Deus sabe tudo, como é que se arrepende? Será que ele sabia que os homens iam fazer essas besteiras? Você tem que entender que Deus dá o livre arbítrio, ou livre escolha ao homem. E isso Deus nunca vai tocar. Se a pessoa falar assim: eu não quero Jesus, eu vou para o inferno e você não me enche. Sabe o que vai acontecer? Você não pode fazer nada, porque ele escolheu. Não quero saber se Jesus. Eu gosto de gritar assim, porque eu acordo umas pessoas. Ou ele fala: quero saber de Jesus. Quando ele fala quero saber de Jesus, ele decidiu. A Bíblia é clara, porque quando Jesus estava sendo crucificado, você sabe da história, tinha do lado um ladrão e de outro ladrão. Dois ladrões mesmo, ladrões sem vergonha, mereciam a morte. E um falou assim: quebra nossa aí, você salva a ti, salva nós também. E o outro do outro lado falou: cala a boca aí, mano. Não falou mano porque não era da Zona Leste, mas a Bíblia não fala que ele falou isso, mas ele falou: fica quieto aí. Eu estou me comportando, não falei nada domingo passado nem nesse, fica quieto. Eu estou comportadíssimo. Aleluia. Fica quieto aí, mano. Você merece, a gente merece. Ele é um homem santo de Deus, mas você e eu somos nós cegos. Nós merecemos estar aqui. E Jesus imediatamente percebeu que quando uma pessoa decide, há uma chance. E ele disse: Jesus, esse aqui, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou uma coisa tão linda, falou:
ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Porque você decidiu. Uau! Quando você decide, ninguém pode roubar essa decisão. Ele respeita. Os homens então decidiram seguir o mal. E foi um ambiente muito ruim, ao contrário do que Deus havia planejado. E Deus então chamou Noé para fazer isso. Deus então planejou um plano B. Qual era o plano B? Vou passar uma régua nessa turma. E chamou Noé. E Noé foi chamado para fazer um negócio muito, muito estranho. Lembre você que nunca tinha chovido até aquela época. E Deus falou, você vai construir um negócio chamado barco. Um negócio chamado arca. E ela vai ter 135 metros. Isso significa, lá da rua, 2 vezes e pouco esse espaço, que de lá aqui tem 70 metros. Imagine, se cabe um monte de gente, imagine quantos bichos não cabiam, e eram 3 andares, é que nem essa igreja mais ou menos, porque nós temos 3 andares aqui, e tinha 20 metros, deixa eu ver aqui, porque eu já me confundi, 135 por 22,5 de largura, que mais 10 metros, aqui nós temos 13, e 13 metros de altura. E então começou a descrever como ele deveria fazer de madeira, e depois ele ia fazer um betume por dentro e por fora. E quanto tempo demorou essa arca para fazer? Pesquisei, ninguém sabe. Alguns falaram 100 anos, outros falaram 60 anos, e outros falaram 50 anos. Você já pensou você fazer um trabalho de 50 anos e o povo falava assim, ô Noé. Noé ficou zoado. Os caras começaram a zoar de Noé. Ô Noé, o que você está fazendo? Meu? Pelo amor de Deus, vai ter um dilúvio. Que dilúvio? Nem que choveu. O que é chuva? O que é chuva? Nunca vi chuva? Por isso que tinha que ter aquela qualificação. Pois eu vou te falar, toda vez que Deus te chama, você vai ser provado. Você vai passar pelo estreito, você vai passar pela peneira. Por quê? Somente aqueles que passam pela peneira, pelas dificuldades, pelas crises, pelas adversidades e permanecem firmes, eles alcançam o objetivo. Eles alcançam o propósito. Meu amigo e minha amiga, você vai ser provado. Agora, se você não quiser nada com Deus, quiser ir para o inferno, você vai ter uma vida tranquila. Porque você já é do diabo mesmo. Por que ele vai querer lutar para você? Você já está com o pé no inferno. Agora, aquele que é de Deus, o diabo fala assim, nada, esse era meu, esse era viciado em tóxico, como diz a turma. Esse era canecado, esse era carteador, e agora quer ser servo de Deus? Não, eu vou lutar contra ele, eu vou pegar ele, eu vou querer ele de volta. Quando você se decide, eu vou servir ao Senhor, você comprou briga com o capeta. Mas fica tranquilo que você está com o time que vence. Você está do lado de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Eles te protegem enquanto você dorme, enquanto você anda, enquanto você viaja, enquanto você trabalha, porque você é propriedade de Deus agora. E assim, Noé começou a construir e continuou, precisou de madeira, precisou de tempo, precisou de muitos anos. E diz a Bíblia, em 6:22 e em 7:5 de Gênesis, que ele fez tudo como o Senhor mandou. Ele não inventou. Deixa eu pôr um símbolo do meu time aqui. Nada disso. Deixa eu fazer aqui uma suíte para mim, para a minha família. Não. Às vezes Deus te dá um chamado, e é um chamado claro, mas você começa a inventar. Entendeu? Você começa a pôr coisa que não é para fazer. E Deus falou assim, não pedi isso aí. Fica tranquilo, Senhor, mas eu gostei. Você foi lá e fez o que eu te pedi. Senhor, fica tranquilo. Olha, eu dei uma adaptadinha. Eu dei uma melhorada no seu plano, Senhor.
Senhor, Noé podia falar, Senhor, eu pus aqui um turbo. Na arca, como não tinha motor, Senhor? O Senhor acha que esqueceu do motor? Vou pôr um motor na arca. Para nós andar para lá e para cá de arca. É como você, Deus te fala assim, vai e me serve. Você fala assim, todo lugar leva a Deus, né? Então eu vou aqui, vou ali também no centro, vou ali também na macumba, vou ali também em tal coisa, eu vou ali também, eu também fico aqui com os meus deuses, mas eu também fico com os outros, porque é melhor andar com mais, né? Os 40 dias de chuva. Sabe por que não precisava de motor? Não precisava de remo? Porque a arca de Deus ia flutuar. Ela não ia viajar. Ela ia flutuar. A água foi subindo, os animais entraram na arca, tudo direitinho. Não sei como os animais ficaram quietinhos, acho que Deus deu um sono neles, sei lá o quê. Imagina limpar todas as sujeiras desses animais. Meu Pai Celeste, eu fico até preocupado com a logística. Comida para todos. Para a girafa é uma, para o elefante é outro, para o leão é outro, para o gato é outro. Meu Deus, que confusão. Mas Noé e a sua família, que era sua esposa, mas seus filhos e suas noras, foi capaz de fazer. É interessante que quando Deus te chama para um negócio difícil, Ele já sabe que você é capaz de fazer. Quando Ele chamou Moisés, e falou assim, Moisés, eu vou te chamar para me libertar o meu povo do Egito, mas Senhor, Senhor, não tenho condição. Minha língua, fica tranquilo, não fui eu que fiz a língua, você vai gago mesmo. Senão o seu irmão vai falar por você. Quando Deus te chama, você não precisa falar, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ele já sabe que você não tem dinheiro. Ele vê você desde o ventre da sua mãe. Mas pelado, pastor? Claro. Sem forma ainda. Não tinha nem cérebro. Ele te conhece. E assim, Ele chama com as nossas debilidades, para que você não ache que você é o bambambam. Aliás, fale para o seu irmão aí, você não está com essa bola toda. É bem por isso que o apóstolo Paulo falou assim, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em outras palavras, o poder de Deus se ajusta exatamente do mesmo tamanho do que as minhas fraquezas. Você que está gravando o culto, fica tranquilo, o culto é gravado. Filmado e gravado e passado pela internet. Depois você me dá 10 lão e eu arrumo para você uma mensagem de hoje. Nada, é só você entrar pela internet e está tudo. Eu estou vendo que você está lidando aí com essa coisa, fica tranquilo. A sua mãe está vendo? Ela tem internet? Tá, fala para ela que se ela tiver internet, está no www.ministerioalianca.com. Na Ilha Comprida. Só tem macaco lá, não vai dar. Ilha Comprida não tem internet. Tem internet lá, pastor Emílio? Tem, mas boa. Boa! Tá bom. Quer pôr aqui, filha? Fala que eu grito menos se você trouxer aqui. Ou põe perto da caixa ali. Bem, onde eu estava? Começou a chover. 40 dias, 40 noites. Chovia de dia, chovia de noite. A cântaros. Nunca tinha chovido antes. Mas desta vez choveu, 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 choveu. Que nem janeiro aqui. Chove, 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 chove. Inundação, você sabe como é, não preciso nem explicar para você. Nós sabemos que é inundação. Mas pensa 40 dias, 40 noites, chovendo. A arca já estava fechada. Ela boiou. E a Bíblia fala que 150 dias de enchente. Vamos traduzir isso em meses. Quanto dá 150? Dividido por 30. Quem é bom em matemática? 5 meses eles dentro da arca. 5 meses não faltou comida.
5 meses eles ficaram ali quietinhos, chuva que Deus mandava, e depois só olhava para fora, água, 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 água. Deus então fez o seu propósito através de Moisés. Aliás, através de quem? Ok. Estão acordados. Quando terminou, Deus falou assim para Noé: pode abrir, que já está assentando, e a arca parou no Monte Ararat. Interessante que foi descoberto pedaços de madeira, e através do carbono, daquele teste de carbono, se descobriu que a arca eram pedaços da arca. Que tremendo. A arqueologia comprova isso. Então não estamos falando coisa da carochinha, não. A arqueologia prova que no Monte Ararat teve madeira lá a madeira específica, igual a Bíblia falou, e se comprovou isso. Agora, veja que lindo, como Noé era um cara de Deus. E eu quero dizer aqui, você precisa ser um cara de Deus. Você precisa ser uma mulher de Deus. Você precisa ser diferente dos demais, porque você tem um grande Deus no seu coração. Um Deus que te restaurou e que te transformou e que mudou a sua história, que apagou o seu pecado e te deu um novo nome, que está escrito no livro da vida. Esse Deus te fez de você uma pessoa especial. E não era especial, porque logo que ele sai, e os animais saem da arca, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Um altar ao Senhor. Isso me abençoou demais. Quem é que disse para Noé fazer altar? Deus não tinha falado nada. Moisés nem tinha nascido ainda. Não tinha os 10 mandamentos. Não tinha as leis cerimoniais. Foi lá na frente. Nós estamos lá no começo da Bíblia. E ele escolheu animais puros e pássaros. E fez, diz a Bíblia, um holocausto. Isto é, uma oferta queimada diante de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz no capítulo 9, versículo 20? Que coisa linda! Que Deus sentiu o aroma agradável. Deus gostou daquilo que Noé tinha feito, por sua iniciativa, por sua criatividade. Ninguém havia dito nada para Noé. É isso que está muito claro no seu relacionamento com Deus. Quando você faz coisas com o coração correto, Deus se agrada de você. Deus se agrada quando você ora. Deus se agrada quando você está de joelhos, está clamando, está pregando, está testemunhando na sua célula, está participando do encontro, como foi esse final de semana. Deus se agrada de você, porque sobe para Ele como um incenso agradável. Que coisa tremenda. Eu falava com alguém esses dias, não foi hoje, eu falava com o irmão Vaso. O irmão Vaso chama-se Renato, mas o nome artístico é Vaso. E tivemos uma conversa tão boa hoje, né, Renato? Foi bom, né? Uma benção. E eu dizia para o Renato, sabe por que Deus se alegra quando alguém que tem um dom dado por Ele, como música, como louvor e adoração, presta atenção que aqui tem uma revelação. Sabe por que Deus se agrada quando essa pessoa entrega aquele dom a Deus e consagra a Deus? Porque é uma resposta do seu coração agradecido ao Deus que te deu todas as coisas, e você responde a Ele servindo-o com o seu dom e o seu talento. Aleluia! Não tem coisa mais linda do que alguém que tem uma linda voz a louvar a Deus. Não tem coisa mais linda do que alguém que escreve bem, fazer poemas, fazer livros para Deus. Não tem coisa mais linda do que alguém que é um pintor, um desenhista, que ele usa o seu talento para a glória de Deus. É a resposta dele, porque João diz que ninguém pode receber nada que não lhe foi dado dos céus. Se você tem talento, não é seu, foi Deus que te deu.
E quando você responde a Ele com a sua vida, Ele reage assim como Noé. Noé chamou a atenção de Deus pelo seu procedimento, por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa justa, por andar com Deus e por ter feito um altar a Deus. Quando Deus viu isso, Ele responde. E aí eu quero te falar, toda vez que você andar na presença de Deus, Deus vai te responder, Deus vai fazer coisas que você não espera, Ele vai te abençoar, Ele vai te abrir portas. E Deus disse para Noé, nunca mais eu vou destruir a terra por causa do homem. Nunca mais eu destruirei os seres vivos por causa do homem. E Noé ganhou um presente. Porque Deus, quando você agrada a Ele, Ele tem prazer em te abençoar, mesmo que você não peça. Nós estamos meditando em 1 Reis, quando Salomão foi se tornar rei, Deus falou para ele, o que você quer? E ele não pediu nada para ele. E a meditação desse mês foi muito abençoada para mim. Eu gostaria que você sempre fizesse. Porque é Deus falando conosco direto. E Deus falou assim, não, Salomão, já que você não pediu nada, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu vida longa, você pediu sabedoria para liderar o meu povo, eu vou te abençoar com tudo e ainda vou te proteger dos inimigos. E nunca haverá um rei como você. Uau, que tremendo. O que você falaria com Deus se você tivesse a chance? Você pediria quantos carros? Quantas casas? Quanto dinheiro? Quantos negros estariam na sua lista negra? Mata tudo, Senhor. Isso aqui é que nem barata, precisa morrer. Quantos? Salomão falou, eu preciso de sabedoria porque eu não tenho condição de governar esse povo. Isso agradou a Deus. Tem coisas que você não sabe, não tem ninguém te aplaudindo, mas agrada a Deus quando você faz. Deus fala assim, puxa, esse meu filho me agrada. Quando Jesus se batizou, obedecendo ali a ordenança, chegou para João e falou assim, mas eu sou indigno, eu não posso nem tirar as sandálias dos seus pés. E Jesus falou assim, me batiza, não importa que eu seja batizado. Quando ele sai das águas, a palavra de Deus diz que Deus fala dos céus, desce uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, e Deus fala, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes não tem ninguém te aplaudindo, mas muitas vezes Deus está falando com os anjos, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, eu tenho prazer nele. E quando então Deus fala isso para Noé, ele faz aquele altar, Deus abençoa a Noé no capítulo 9, versículo 11. Vou estabelecer, primeiro Deus fala, sejam férteis, multipliquem-se. Depois ele fala, vou estabelecer a minha aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma vida pelo dilúvio. E no versículo 16 está a coisa mais linda que você hoje, a partir de hoje, quando você olhar, você não vai se esquecer. No versículo 16, Deus disse, eu vou pôr um sinal. Quando você olhar as nuvens e ver, você vai ver o arco-íris. E o arco-íris é a minha aliança com você, não é? Até hoje, quando você olhar para o arco-íris, você saiba, isto foi uma aliança de Deus com Noé. Quantos anos já se passaram? Toda vez que chove, pastor Marco, eu fui lá na escola, eu aprendi que o arco-íris não é nada mais
do que a luz do sol se projetando nas gotículas de água. Eu aprendi, tem 7 cores. Você pode aprender tudo, mas quem fez foi Deus. Quem botou o arco-íris lá foi Deus. Por quê? Porque não tinha chovido. Nunca tinha chovido. Ele falou, toda vez que chover agora e bater o sol sobre essas gotículas, você vai lembrar do arco-íris. E eu vou avisar, não tem nenhum pote de nada no final do arco-íris, porque eu já fui atrás. Não tem. Outra coisa, você nunca chega, quando você chega, parece que ele muda. Arco-íris rápido, rapaz. Deus abençoou Noé e fez uma aliança com ele. Todos os que sonham ou aceitam os sonhos de Deus, porque esse sonho não era de Noé, esse sonho era de Deus. Gideão também não queria nada, ele estava ali malhando o lagar, malhando a uva no lagar, que é o lugar de fazer vinho. Ele não estava malhando a uva, ele estava malhando o trigo. Era o lugar de malhar a uva, ou de espremer a uva. Eu já fui lá em Israel, eu vi, é uma bacia, como eu diria, um lugarzinho, uma piscininha. Uma piscininha. Cabe até aqui só. E tem um valo no meio, assim, então o pessoal fica ali pisando, e ali cai a coisa, e você põe a botija ali. Ele estava malhando o trigo, que não era para malhar ali. E Deus falou para ele, vou te levantar, porque os amalequitas estão destruindo o meu povo. Ele não tinha pensado nisso. Talvez você está servindo a Deus, nunca pediu nada a Deus, e Deus fala assim, vou te levantar para fazer alguma coisa. E a partir daquele momento você é convencido por Deus de que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus é alguma coisa pelo qual vale viver e vale morrer. Todos os que sonham ou aceitam os sonhos de Deus são abençoados. Noé, que foi o primeiro, foi abençoado. Começou uma nova geração e uma geração abençoada por Deus. Abraão foi abençoado. Porque quando ele saiu ali de Harã, ele foi para o lugar e Deus lhe deu filhos e lhe deu uma geração. Isaac, que era o filho da promessa, recebeu uma visão de Deus e foi o portador da promessa, e iniciador de toda aquela visão que Deus tinha dado ao seu pai, levando consigo a promessa de Deus. Seu filho Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo e mudou seu nome para Israel, não era mais enganador, e deu início à nação de Israel com seus filhos e netos. As 12 tribos de Israel eram 12 filhos de Jacó e mais 2 netos, 10 e mais 2. José, nós sabemos, ele foi o sonhador, foi o que sonhou 2 vezes e teve a sua vida dirigida por esses sonhos. Ele foi governador do Egito, que abençoou a nação também do Egito e de Israel e toda a sua família. Paulo teve uma visão em Atos capítulo 9, e quando ficou cego, o Senhor falou com ele, e recebeu a oração de Ananias, e se tornou o apóstolo dos gentios, tendo escrito mais da metade do Novo Testamento. Pedro, com o chamado de Jesus nos últimos instantes da sua vida, ele se tornou um grande pregador e um referencial da igreja primitiva, quando ouviu o recado de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Se tornou o maior líder da igreja primitiva. Teve um ministério poderoso. Eu quero terminar falando uma última frase que eu gostaria que colocasse aqui, do pastor americano que tem mudado muitas igrejas, chamado Rick Warren. E ele fala o seguinte: não há grandes pessoas, só há pessoas comuns, comprometidas com grandes sonhos. Vou repetir. Não há grandes pessoas, só há pessoas comuns, como nós, comprometidas com grandes sonhos. Se você crer nos sonhos de Deus, você fará coisas tremendas para Ele.
Quero chamar os irmãos. Vem, Eclésia. Com esta palavra eu encerro a série de palavras sobre visão, sobre sonhos, melhor dizendo. Talvez você fale assim, pastor, foi tão lindo, mas lembrando aqui, eu me lembrei que eu não tenho nenhum sonho. Outros têm assim, pastor, eu tenho um desejo, mas eu não sei dizer se isso é um sonho. Os sonhos de Deus sempre são feitos por pessoas comuns, imperfeitas. Nesse mês nós vamos ressuscitar. Já oramos por você, ressuscitando vários sonhos. E também pedindo a Deus que abra os seus olhos e destampe os seus ouvidos para que você ouça e veja o que Ele tem proposto. Nossa vida, quando recebe o sonho de Deus, recebe um valor tremendo. Porque aquele que está envolvido no sonho de Deus, ele é imortal até que o sonho de Deus se cumpra na sua vida. Aos 21 anos, eu deixei uma carreira, não foi exatamente com 21 assumi a minha primeira igreja. Eu era recém-casado. Casamos em 82, em 84 eu assumi a primeira igreja. Eu era novo, eu ainda sou. Estou um pouco mais rodado. Mas eu era recém-nascido, nossos filhos tinham recém-nascido, acho que não tinha nem o André. O André acho que nasceu em setembro, nós assumimos a igreja em maio, em junho, não me lembro agora. De 2 moços, 2 meninos. Você seria ovelha de um pastor de 21 anos? Pois Deus foi abençoando. Nossa igreja cresceu, em poucos anos a gente tinha 400 pessoas. Nossa primeira igreja eu tinha 20 e poucos anos, quando me convidaram para vir para São Paulo. E nossa vida sempre foi querer fazer os sonhos de Deus acontecer. Quando você não tem sonho nenhum de Deus, é porque você está orando pouco. Você está preocupado com tantas outras coisas que se esquece dos sonhos de Deus. É só namorado, é só faculdade, é só dinheiro, é só trabalho, é só carro, é só isso, é só time, é só futebol. E a tua cabeça está tão cheia dessas coisas que Deus não encontra nem espaço para falar com você. Mas eu quero te falar nesta noite. Todos nós temos sonhos de Deus para nós. Você pode não saber, não está claro na tua mente. E Deus vai te ajudar a entender. Mas todos nós temos. E olha, Deus já sabe que você não é de nada. Fica tranquilo. Não é por causa de você, é por causa dele. Não é por causa da tua habilidade, é por causa do poder dele. Ele vai fazer, não é por nossa causa, é apesar de nós. Vamos colocar as coisas sob essa perspectiva. Deus não precisa de você, Ele conta com você para também te abençoar enquanto você faz o sonho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu quero orar por você hoje. Nunca mais você vai ficar depressivo. Nunca mais você vai ficar para baixo. Pastor, o senhor não sabe que eu estou sem dinheiro, não quero nem saber. Vai falar com Deus. Você é muito choramingão. Está difícil. O senhor não sabe, pastor. Que é um lenço. Deus não se comove quando você fica choramingando. Quem gosta de criança que fica choramingando, manhosa? O que dá vontade de fazer com criança manhosa? Isso aqui, dá uma surra.
Você não agrada a Deus, você irrita a Deus quando é manhoso. Deus, o Senhor não tem dó de mim. Deus fala, não, claro que não. Eu que estou trabalhando em você, cabeçudo. Não há nenhum fio de cabelo que não cai da nossa cabeça se Deus não permitir, diz a palavra. Por que você acha que Ele não sabe o que está acontecendo? Nesta noite eu quero orar por você, para que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida. Querido Deus e Pai, nesta noite eu oro por cada vida que está aqui. Eu oro por cada pessoa que vem nos visitar hoje. Que os teus sonhos sejam realidade nas nossas vidas, na vida destas pessoas, na vida destes homens, mesmo que sejam de idade ou de pouca idade, na vida dessas mulheres, que, ó Deus, mesmo que não tenham instrução e possam ser apenas, como elas pensam, donas de casa, mas para o Senhor não tem ninguém que não serve. Para o Senhor não tem ninguém que não é suficientemente capaz, porque não se trata de nós, se trata do Senhor, se trata de fazer a tua vontade. Obrigado porque esta semana nós fechamos com chave de ouro, porque os sonhos de Deus prevalecerão sobre nós. E eu dou uma palavra hoje, da parte de Deus. Deus não se esqueceu de nenhum dos sonhos que foram comunicados a você. Podem estar apagados, podem estar empoeirados, mas Deus nesses dias está renovando e trazendo de volta os sonhos de Deus sobre a sua vida, porque Deus fará a sua vontade através e apesar de nós. Eu abençoo a sua vida hoje, profetizo que os melhores anos do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu ministério ainda acontecerão. E eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém.